instante, senta um instante. Pega a sua Bíblia, abre ela comigo por favor em Romanos capítulo de número 8, verso de número 28. Romanos 8, verso de número 28. O apóstolo Paulo vai escrever aos Romanos dizendo: sabemos. O que ele diz? Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam e que foram chamados segundo o seu. Tem algumas coisas, ou melhor, 7 coisas que eu quero rapidamente destacar com vocês aqui nesse texto. A primeira coisa que aparece no texto é o quê? Vocês estão comigo? O que está escrito aqui? A primeira palavra é? Sabemos. Meu irmão, existe algo que você precisa saber sobre o teu ministério, sobre o teu chamado, sobre aquilo que Deus quer fazer nessa geração através da sua vida, que não tem nada a ver com o que você sente, tudo a ver com aquilo que você sabe. Não tem nada a ver com os seus sentimentos, mas tem tudo a ver com a verdade de Deus que foi revelada para você. Meu irmão, sentimentos mudam, sentimentos oscilam. Essa semana eu tive dias bons, dias ruins, dias onde eu estava um pouco mais aflito, dias onde eu estava um pouco mais tranquilo, mas o que eu procurei fazer no meio dessa confusão de sentimentos é me lembrar da verdade que Deus tem para minha vida, e essa verdade não muda. Sentimentos mudam, verdades nunca mudam. Jeremias capítulo 1, verso de número 5 diz que Deus nos formou, ou melhor, diz assim: e Deus escolheu, eu te escolhi antes de formá-lo no ventre da sua mãe, e te separei e te designei para que você seja um profeta às nações. Ele diz: antes de você nascer, eu te formei. Antes de você existir, eu te escolhi. Antes de tudo, eu já tinha te designado e te dado um propósito específico. Não tem nada a ver com aquilo que eu sinto, mas tem tudo a ver com a verdade que eu já recebi. O diabo vai tentar mexer com os seus sentimentos, o diabo vai tentar mudar as suas emoções. E deixa eu te dizer, meu irmão, eu não posso ser mentiroso aqui. Tem dias que ele consegue, tem dias que as minhas emoções estão abaladas, que eu estou mais triste, que eu estou mais aflito, que eu estou mais desconfiado. Mas meu irmão, a verdade que Deus tem para a minha vida, isso o diabo nunca vai conseguir arrancar de mim. A verdade do chamado, do propósito que Deus tem para mim, isso o inferno não tira. Eu posso estar triste, eu posso estar desanimado, eu posso estar aflito, mas tem uma verdade que eu sei: antes dele me formar no ventre da minha mãe, ele já tinha me escolhido. Antes de eu nascer, ele já tinha me separado e me designado. Tem um propósito, tem um futuro, tem um destino de Deus para você. O que ele diz? Sabemos. O que ele diz? Sabemos. Eu declaro em nome de Jesus: a tua vida não vai ser mais guiada por sentimentos. Eu estou muito feliz, eu estou muito triste, eu estou isso, eu estou aquilo. Não, eu sei. Jó diz assim, no meio de um monte de coisas ruins que estava acontecendo com Jó, ele diz: eu sei que o meu Redentor vive. Jó perdeu casa, Jó perdeu filho, Jó perdeu dinheiro, Jó perdeu saúde. Imagine as emoções de Jó como que estava. Mas ele diz assim: eu sei que o meu Redentor vive. Não permita que as tuas emoções te roubem a verdade de Deus sobre a tua vida. Você é filho, você é amado, você foi escolhido, a graça de Deus está sobre a tua vida. Tem um chamado, tem um ministério, tem um propósito de Deus para você. Ele diz: sabemos que Deus age. Deus não está parado, sentado no trono do céu, vendo tudo o que está acontecendo com você acontecer. O Salmo 115 diz que existe um povo que adora a ídolos de prata e de ouro.
E aí o Salmo diz assim: tem olho, mas não vê, tem boca, mas não fala, tem ouvidos, mas não ouve, tem mãos, mas não apalpa, tem pés, mas não anda, e nem faz som algum com a sua garganta. Mas o verso 3 do Salmo 115 diz: nosso Deus que está nos céus pode fazer tudo aquilo que lhe agrada. Existem ídolos, tem boca, tem pé, tem mão, tem tudo, mas não podem fazer nada. Mas o nosso Deus pode fazer todas as coisas. Eu quero te dizer, meu irmão, Deus não está parado vendo as situações da sua vida acontecerem. Existe um movimento do céu na terra para te favorecer. Deus está agindo na tua casa, Deus está agindo no teu ministério, Deus está agindo na tua família, Deus está agindo. Sabemos que Deus age em algumas coisas, sabemos que Deus age em quase todas as coisas, sabemos que Deus age em todas as coisas, sabemos que Deus age em todas as coisas. Pastor, eu perdi alguém, Deus está agindo nisso. Pastor, eu fui traído, Deus está agindo nisso. Pastor, eu fiquei doente, e como pode Deus estar agindo nisso? Sabe qual é o problema, meu irmão? É que a gente está olhando só para os ingredientes, mas Deus já viu o produto final. Eu sei que vocês viram aqui um bolo e vocês devem ter ficado com fome, mas o que eu quero que vocês entendam é que Deus está agindo em todas as coisas. Eu tenho aqui um bolo de cenoura que eu pedi para a Lu fazer, e com certeza está muito gostoso. Mas antes desse bolo estar formado, assado, pronto, ela teve que mexer e separar os seus ingredientes. Então eu tenho aqui algumas cenouras, eu tenho aqui farinha de trigo, eu tenho aqui óleo, e eu tenho aqui ovos. Quais de vocês pegariam esse óleo e beberiam esse óleo aqui? Alguém faria isso aqui? Quantos de vocês pegariam esse ovo cru e beberiam? Do jeito que está aqui. Alguém aqui por acaso curte comer farinha de trigo? Hã? Sim ou não? Mas quem está com vontade de comer esse bolo? Sabe o que a gente precisa entender hoje, meu irmão? É que não é porque um ingrediente isolado tem gosto ruim, que ele não tem propósito para o produto final. A Bíblia diz que José foi traído, a Bíblia diz que José foi acusado, a Bíblia diz que José foi esquecido. E sabe o que é isso? Isso aqui é a traição de José, isso aqui é que acusaram José, isso aqui é que condenaram José, isso aqui é que esqueceram José na prisão. Mas tudo isso daqui, Deus começou a olhar para esses ingredientes e começou a mexer, a misturar, porque o nosso Deus age, o nosso Deus não está parado, e Ele começou a agir no meio de todos esses ingredientes. E de repente José está no palácio, e de repente José é um governador do Egito. Eu não sei o que aconteceu na tua vida, uma enfermidade, uma perda, uma frustração, uma depressão, eu não sei qual foi o ingrediente amargo que você teve que engolir, mas o que eu quero dizer é que Deus está agindo em todas as coisas. Deus está agindo na sua depressão, Deus está agindo na perda que você teve, Deus está agindo na frustração. Ah, pelo amor de Deus, eu creio que essa palavra é para alguém hoje aqui. Não é porque um ingrediente tem um gosto ruim isoladamente que ele deve ser descartado ou ignorado. Existe um propósito naquilo. Pastor, você está dizendo que Deus trouxe tudo isso para mim? Não, o texto não diz que Deus fez as coisas ruins acontecerem. O texto diz que mesmo nas coisas ruins Deus está agindo.
O texto diz: pastor, quando eu estou doente, Deus está agindo até mesmo na sua enfermidade. Pastor, eu fui traído, foi Deus que me fez, que fez a pessoa me trair? Não foi, mas Deus olha e diz: eu vou agir até mesmo nessa traição, porque, meu irmão, Deus é especialista em transformar maldição em bênção. Deus é especialista em enxergar o todo, começar a juntar os ovos, a cenoura, o trigo, o óleo, pôr tudo junto e fazer um bolo maravilhoso. Você hoje está olhando só para os ingredientes, mas Deus lá na frente já viu o bolo. Você hoje está olhando só para as circunstâncias, mas Deus lá na frente já viu o teu chamado. Você hoje está olhando só para os seus problemas, mas lá na frente Deus já viu o teu propósito sendo cumprido. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem. Eu disse que tinha 7 coisas para compartilhar com vocês. Primeiro, sabemos. Segundo, Deus age. Terceiro, em todas as coisas. E quarto, tudo que Ele faz é para o seu bem. Deus é bom. E o Salmo 23 no final diz: bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Tudo que Deus faz é para o seu bem. Todo o movimento de Deus, meu irmão, no céu e na terra, é para te favorecer. Sabemos que Deus age para o bem daqueles que o movimento de Deus para aqueles que o amam é o bem, mas para aqueles que o amam, você precisa entender que no movimento de Deus vai favorecer o povo dele, mas não vai favorecer quem não é o povo dele. Vou explicar. Israel está saindo do Egito. A Bíblia diz que a nuvem que estava entre Israel e o exército do Egito, para um era luz, para outro era trevas, para um era bênção, para outro era maldição, para um era vida, para outro era morte, para um era liberdade, para outro não. Para aqueles que o amam. Aí você fala: pastor, agora ficou pesado, porque como que eu vou saber se eu amo a Deus? Outro dia eu estava pensando, será que eu amo a Deus? Ficou nas minhas costas isso aí, pastor. Porque e se eu não amar a Deus? E se eu só achar que amo Deus? Não, meu irmão. 1 João capítulo 4, verso de número 19 diz: nós o amamos, porque Ele nos amou primeiro. Como que eu sei que eu amo a Deus? Quando eu tenho a verdade revelada de que Deus me ama. Se eu sei que sou amado, logo eu sei que também amo. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam e que foram chamados. Existe um chamado de Deus para a tua vida. Existe uma voz, e eu tenho plena convicção disso, que grita aí dentro de você. Existe uma voz gritando Lucas, existe uma voz gritando Vitor, existe uma voz gritando Érica. O problema é que existem muitas outras vozes do lado de fora, dizendo: você não merece, você não presta, você não pode, você não consegue. E o que eu quero dizer para você nessa noite é que todas essas vozes externas sejam caladas, e que você ouça a voz do Espírito que vem de dentro de você. O Espírito Santo que te chama hoje diz: eu te escolhi, eu te designei, eu vou estar com você. Senhor, mas eu não sou capaz. Meu irmão, quem disse que você precisa ser capaz? Quando Deus chama Moisés, Moisés não era capaz. Moisés disse: eu não sei falar. E Deus olha para ele e diz: quem fez a boca, Moisés, não foi eu.
Quando Deus chama Jeremias, ele diz: eu sou muito novo, não sei falar. E Deus diz: eu vou colocar as palavras na sua boca, Jeremias. Quando Deus chamou Abraão, Abraão não era ninguém. Quando Deus chamou Isaac, Isaac não era ninguém. Quando Deus chamou Jacó, Jacó não era ninguém. Quando Deus chamou Davi, Davi não era ninguém. Quando Deus chamou Samuel, Samuel não era ninguém. Mas, meu irmão, é nas coisas fracas que Deus manifesta a sua graça. Eu gostei desse texto que o pastor Igor pregou. Acabaram-se os jovens? Eu tenho certeza que não. Acabaram-se os filhos? Eu tenho certeza que não. Eu tenho certeza que eu estou diante aqui de muitos filhos, E Romanos 8,19 diz que a criação aguarda com grande expectativa para a manifestação dos filhos. Eu sei que hoje Deus está levantando filhos nesta casa que vão se manifestar. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Sabe qual é o problema? É que a gente pega tudo isso daqui e no final a gente coloca de acordo com a nossa vontade. Nosso problema é que a gente sabe que Deus age todas as coisas para o bem, a gente ama, a gente sabe que foi chamado, e aí a gente fica assim, de acordo com a minha vontade. Senhor, eu planejei, eu fiz, olha aqui, por que não aconteceu? Não, meu irmão, é de acordo com o propósito de Deus. Todos os ingredientes vão se juntar, não é para fazer o bolo que você quer, é para fazer o bolo que Deus quer. Não adianta você achar que tudo vai ser construído à sua volta, que todos os ingredientes vão se juntar para que a sua vontade se cumpra. No final de tudo, é o propósito de Deus que vai. Sabe qual é o problema? É que tem muita gente iludida com o propósito. Tem muita gente achando que junto com o propósito, com o chamado, vai vir só o que ele gosta, só o que ele ama. Ah, Deus me chamou para música. Aí acha que ser músico, que eu amo, que não tem luta, que não tem renúncia, que não tem dificuldade. Deus me chamou para ser pastor de jovens. Eu amo pregar. E aí você acha que com o chamado vai vir só o que você ama, só o que eu amo que vai ter. A Bíblia diz, para eu fechar, que meu tempo já foi, que Jacó amava Raquel. Quem lembra da história? E a Bíblia diz que Jacó trabalhou 7 anos para ter Raquel como esposa. E depois de 7 anos que ele trabalhou para ter Raquel como esposa, o sogro dele fez a festa de casamento. Deu muita bebida para Jacó. Jacó estava chapadão. O sogro trouxe a filha. E Jacó foi lá para dentro da cabaninha, mandou ver. E quando ele acordou, quem estava lá? Lia. Quem que Jacó amava? Raquel. Mas com quem que Jacó estava? Você precisa entender que com toda Raquel vem uma Lia. Que com tudo aquilo que você ama, vem algo que você não ama. Que com tudo aquilo que você quer, vem algo que você não quer. Propósito não tem a ver só apenas com o que eu amo, com o que eu quero, com o que eu desejo.
Ministério, meu irmão, tem renúncia, tem sacrifício. Raquel com certeza devia ser muito gata. O cara trabalhar 7 anos para poder casar com ela. E a Bíblia diz que Jacó trabalhou 7 anos como se fossem dias, porque ele amava muito. Mas no final, antes de ter Raquel, teve que ter Lia. Antes de ter aquilo que ele amava, teve que ter o que não amava. Porque junto com toda Raquel vem uma Lia. Sabemos que Deus age em todas as coisas. Todas as coisas. Todos os ingredientes da sua vida estão sendo misturados, preparados, para no final, aquilo que Deus estabeleceu como propósito, aquilo que Deus estabeleceu como plano para a tua vida, se cumpra, se estabeleça. Tem um chamado de Deus para a tua vida, meu irmão. O diabo muitas vezes quer fazer a gente olhar só para a farinha, só para as cenouras da vida, só para o óleo que aparece no nosso caminho. Sabe o que você faz? Segue em frente. Olha lá na frente. Eu fico imaginando José. Eu estou aqui, mas Deus me chamou para estar lá. Eu estou como escravo, mas eu sou governador. Eu estou como preso, mas eu sou governador. Você pode não estar hoje no lugar que você quer, e nem fazendo aquilo que você queria estar fazendo, mas olha lá para frente, foca lá na frente, confia em Deus, você vai chegar lá. Se coloca de pé, eu quero orar por você. Tem uma presença de Deus aqui, tem uma glória de Deus fluindo nesse lugar, tem uma glória de Deus fluindo nesse lugar. Qual é o teu chamado? Qual é o teu ministério? Chegou a hora de você romper, meu irmão. Chegou a hora de você romper, meu irmão. Chegou a hora de você se movimentar na direção daquilo que Deus te chamou. Pastor, eu não sei qual é o meu chamado. Começa a fazer alguma coisa, começa a servir de algum jeito, mas não fica parado, porque tudo que está parado morre. Começa a se movimentar no reino, começa a se movimentar no Espírito, porque aonde tem movimento tem vida. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz para ela: aonde tem movimento tem vida. Olha para o outro e diz: aonde tem movimento tem vida. Olha para ele e diz: você não vai parar, você não vai parar. Meu irmão, os ingredientes da vida não vão parar você. Talvez hoje você está experimentando o gosto amargo de um ingrediente, mas lá na frente tem um bolo preparado para você. Pai, eu oro agora pela vida dos meus irmãos e irmãs que estão aqui essa noite. Espírito Santo, Tu és poderoso. Mesmo Deus que chamou Abraão, mesmo Deus que chamou Moisés, mesmo Deus que chamou Davi, o mesmo Deus que chamou Samuel, o mesmo Deus que chamou Pedro, o mesmo Deus que chamou André, o mesmo Deus que chamou João, o mesmo Deus que chamou Tiago, o mesmo Deus que chamou o apóstolo Paulo, o mesmo Deus que chamou o bispo Júlio, o mesmo Deus que chamou o bispo Maurício, o mesmo Deus que chamou o pastor Igor, o mesmo Deus que chamou o pastor Hugo, o mesmo Deus que me chamou, o mesmo Deus que chamou o Léo,
Deus que está chamando você aqui hoje. É o Deus que está chamando você aqui hoje. É o mesmo Espírito que está dizendo: a quem enviarei? Basta de desculpas. Basta de desculpas. Chegou a hora de você assumir a sua responsabilidade no reino. Chegou a hora de você dizer sim para o teu chamado. Quem pode trazer alguma acusação àqueles que foram escolhidos pelo Senhor? Eu oro para que uma unção seja derramada sobre a tua igreja hoje. Que jovens sejam cheios do teu Espírito Santo. Que os jovens recebam a verdade, a revelação da sua identidade. Eu oro, Senhor, para que, como Hugo declarou, que eles possam se ver como o Senhor os vê. Eu oro, Senhor, para que, como o pastor Igor declarou, que eles possam receber da tua unção. Eu oro para que o Senhor os fortaleça com perseverança. Não vão parar por causa dos ingredientes da vida. Vão continuar. Vão alcançar o alvo. Vão alcançar o propósito. E no final, até que o Senhor venha, nós vamos declarar: Senhor, se chegar o final da nossa vida e o Senhor ainda não estiver voltado, nós vamos declarar, como o apóstolo Paulo declarou: combati o bom combate, guardei a minha fé, eu cumpri a minha corrida até o fim. E vem fazer